Item 87. Descreva e discuta o surgimento da classificação periódica dos elementos. Sua exposição deve incluir os seguintes itens: época em que surgiu, fatos ou ideias precursoras, nomes e dados adicionais sobre os principais autores, critérios experimentais e ou teóricos usados na elaboração da tabela, exemplos e previsões relacionadas com a tabela. Não é necessário abordar a correlação entre tabela periódica e nosso conhecimento contemporâneo sobre a estrutura dos núcleos e da eletrosfera dos átomos, graças a Deus. Pelo contrário, deve ficar claro como chegou a classificação periódica antes do conhecimento dos isótopos e antes dos modelos sobre a disposição eletrônica dos átomos. É chata essa questão, né? Mano, eu vou fazer de um jeito diferente, vou fazer que fosse uma linha do tempo aqui. Então, ó, o que acontece, mano? Em 1669, tinha um carinha chamado Heinrich Brad. Chamou? Não. Heinrich Brad. Acho que é assim que se escreve mesmo, tá? Um alemãozinho que ele descobriu o fósforo. Esse cara aqui descobre o fósforo nessa situação. Ele descobriu o fósforo rolando da urina, o fósforo, tá? Muito fofo. Um novo elemento químico, substância branquinha, bonitinha, fósforo branco. Aí, um pouquinho depois dele, em 1680, o meu amigo... Olha quem aparece aqui, ó. Conhece ele, mano? O Boyle. O famoso Boyle. Ele define o que é elemento. Ele começa a definir elemento como sendo um aglomerado de átomos que tem uma certa afinidade ou proximidade de estrutura e reatividade. Beleza. Depois disso, aqui não tem tabela ainda não. Em 1789, nesse meio tempo aqui o pessoal cortou as cabecinhas na França e tal. Não, logo depois disso aqui, né? O meu amigo Lalá faz um grande avanço e publica um livrinho dele com as seguintes moléculazinhas descobertas: O2, N2, H2, mercúrio, zinco e enxofre. Não com essa formulação que a gente só conhece hoje, mas falando que existiam essas substâncias, tá? Beleza. O pessoal cortou a cabeça, Napoleão foi embora, tal. 1815. O que começa a surgir? Aqui começam a surgir os elementos. William Prout. William Prout. Não é Proust, é Prout. Fala o seguinte: elementos têm massas múltiplas de hidrogênio. Esse cara ele é meio desconhecido da ciência, tá? Ele colocou esse negocinho, que elementos têm massas múltiplas de hidrogênio, através de observações experimentais. Daqui é um bom início de periodicidade, na verdade, tá? Ninguém fala desse cara. Ele é se não me engano, é um alemão também. Depois disso, aí logo depois aparece a primeira tabelinha. Com o meu amigo o quê? Dobenheimer. Eu sempre escrevo errado. Acho que é assim que se escreve mesmo. O que acontece, mano? Ele fez o quê? Aquelas famosas e amadas tríades. Onde uma massa, um elemento tinha a média da massa molar dos outros caras. O caso que ele trabalhou foi com o caso do estrôncio, que era a média do cálcio e do bário. De acordo com o conhecimento da época, obviamente, tá? Nossa, tem que colocar tudo isso. Eu tô fazendo algo bem mais historicamente embasado, mas não tinha que botar tudo isso, obviamente. 1862. Ele pediu para eu contar a história da tabela. Parece outro cara doido aqui. Chanchan Courtois. Lembra dele? Ele é do parafuso telúrico. Alexander Charles Courtois. Aqui goleiro do Chelsea, né? Parafuso telúrico. Esse cara pensou o seguinte, mano. Eu consegui organizar os átomos de acordo com uma certa ordem de massa e de forma que, se eu colocasse eles num parafuso tinha uma volta do tamanho específico, eu acho que eram 7 ou 17,
elementos, em cada volta eu chegaria a ter o mesmo elemento aqui, nessa mesma linha aqui, ó, alinhados, que tinham propriedades químicas iguais. Só que tinha um problema, só funcionava de certa região da tabelinha periódica, dos que eu conhecia na época, né, mestre? Não funcionava para todo mundo, tinha uns buracos aqui. Tinha hora que não dava certo mais, então era um furo no processo, não funcionava bem. Aí, depois dele, quem apareceu para tentar consertar a parada? Newlands, em 1865. Não, 63, um ano depois. O Newlands é aquele cara de quê? Das oitavas. Oitavas de Newlands. Tenta relacionar isso com notas musicais. Coisa legal disso aqui, mano. Ele tinha... É o primeiro cara que usa o termo periódico. O termo periódico, que é usado na tabela periódica hoje, surgiu com Newlands, na verdade. Porque ele viu a periodicidade de 7 em 7 átomos, quando agrupava eles em 7 grupos com 7 elementos. Que é a história da química, tá? Isso aqui é chato. Bom, depois desse cara, aí surge sim o primeiro visionário. Mendeleev. Esse cara aqui foi o cara que surgiu ou botou ou correlacionou pela primeira vez uma coisa que ninguém tinha feito. Ele correlacionou massas e propriedades físicas, como densidade, cor, e aí ele viu que tinha uma relação disso. E aí surgiu a minha querida periodicidade. O legal desse cara, o meu amigo Mendeleev, quando fez isso, deu origem a uma famosa lei periódica. Ele conseguiu prever como é que fala? As propriedades de elementos que não eram conhecidos até então, que ele chamou de eca-silício, eca-boro e eca-germânio. Enfim, germânio não, germânio foi criado. Quem ele inventou nessa época? Ele previu que existiria escândio, gálio, germânio, tecnécio, rênio e polônio. Ele previu sem saber que existia. E as propriedades casaram quase certo. Erro muito pequeno, menos de 1%. Fofo ele. É a prima do Karl Marx, igualzinho. Depois, mano, em 1914, quem surge, mestre? Moseley. Mickey Moseley. Moseley fez o quê, mano? Foi o primeiro cara a organizar a tabela em número atômico. Organizou a tabela por Z. Que aí já se conhecia núcleo atômico nessa época, né? Depois do Rutherford. Beleza. E aí, para terminar a brincadeira, em 1943, quem colaborou de maneira crucial para a tabelinha? Seaborg. Seaborg introduz os meus amigos actinídeos, que não existiam até então. Ele criou muitos elementos, o Seaborg, né? Ele criou vários actinídeos, na verdade. E um deles é o nome dele, né? O Seaborg. Mano, isso aqui é uma questão chata, uma questão antiga. O intuito da questão é mais que você estudasse a tabela periódica, lembrasse da história dela, porque o ITA cobre a história da química, porque decorar essas coisinhas, né, mestre? Se você esquecer um detalhe desse aqui, ninguém vai te cortar na questão, né? Eu só fui bem nessa questão, quer ver? Deixa eu ver.